forças democráticas que fundaram esse país de reação. Eu tenho certeza que para o século XXI, do ponto de vista do Brasil, nos interessa essa parceria. E interessa essa parceria e ela tem um lugar especial, na medida que somos as duas democracias, grandes democracias desse hemisfério. E, além disso, acredito que temos uma especial relação, porque temos similaridade, características culturais e comportamentais. Nós também reatamos nossos laços com a África. Nós temos uma relação muito íntima com a África. Nós achamos que a raiz, e reconhecemos isso e nos orgulhamos disso, a raiz de mais da metade da população brasileira é responsável por uma parte expressiva da alegria do povo brasileiro, a sua capacidade de ser flexível e também é um componente da nossa criatividade. Nós construímos uma parceria que eu considero também muito importante com os países BRICS. Essa parceria permite que os do mundo tenham dos seus assuntos, mesmo que muitas vezes nem todas as questões sejam resolvidas porque não se tem consenso amplo. Mas naquilo que se tem consenso, nós temos sido muito bem-sucedidos e temos o hábito de nos consultar, o que também é muito importante. Nós queremos hoje deixar o trabalho práticas para a crise. Acreditamos que, junto com políticas fiscais sóbrias, é fundamental a recuperação do investimento, do consumo para a retomada do crescimento. O Brasil tem uma experiência nessa área de 20 anos. Durante 20 anos, nós aplicamos só processos de e tivemos extremas dificuldades de sair de um processo de estagnação, de crescimento baixo, de ausência de políticas sociais, a ponto de ser um problema grande para nós uma política de saneamento nas grandes cidades brasileiras. Por quê? Não tínhamos capacidade nem de financiar o saneamento, nem tampouco de usar recursos públicos para fazê-lo. Do programa habitacional decente. O fato de termos conseguido superar as relações que nos tornavam dependentes do Fundo Monetário Internacional permitiu não só que fizéssemos políticas sociais de integração, como é essa hoje, o Brasil sem miséria, mas também permitiu que nós víssemos que não é só por uma questão ética, é por uma questão ética também, e reduzir a desigualdade entre as diferentes camadas da população, a desigualdade de renda e de oportunidades, sobretudo. Mas é por uma razão econômica. Um país como o Brasil tem no seu mercado interno de massas uma das maiores forças de sustentação do seu crescimento. Se nós não tivermos nos países desenvolvidos, nós entrávamos, como diziam, um espirro aqui fora levava uma pneumonia dentro do país. Esse processo hoje, ele mudou, porque o Brasil está focado nesta relação que parte do seu mercado interno e que mira o mercado internacional.
Nós não somos um país protecionista, nós não consideramos correto o protecionismo, nem atende em matéria de crescimento da competitividade do país. Pelo contrário, o que nós temos clareza é que é fundamental para o Brasil ter 190 milhões de habitantes, ser um país continental, que tem uma riqueza inequívoca no pré-sal, que tem minério, que tem uma agricultura com capacidade produtiva complexa no momento atual, mas que sobreviverá, eu posso assegurar aos senhores, e se tornará um dos suportes do crescimento brasileiro. Nós temos, no entanto, um gravíssimo atraso a superar na educação. Todo o esforço feito ao longo desses anos, no sentido de ampliar o acesso, de assegurar e de ofertar oportunidades, ele vai exigir que nós apostemos imensamente, coloquemos todos os nossos esforços nesta questão da igualdade de oportunidades no que se refere à educação. É isso que pode construir um país de classe média como um país que é capaz de se reformar a si mesmo. Eu queria lembrar para vocês que no século XVI foram criadas as primeiras universidades na América Latina. Harvard, eu olhei, data do século XVII. No Brasil, as universidades surgiram apenas no século XX. Esse processo nós temos de acelerar agora, e nós queremos melhorar a qualidade do ensino universitário, mas, de fato, nós queremos resolver o problema da creche ao pós-graduação. O Brasil precisa de creches. O Brasil precisa de creches porque uma das raízes da desigualdade está no estímulos pedagógicos, apoio, acolhimento e a uma estrutura afetiva. Isto, para nós, é crucial como mecanismo de redução da desigualdade no Brasil. A educação é o fator relevante para nós. Por isso, nós consideramos que todo esforço que fazemos no sentido de ampliar as bolsas, de garantir o acesso a universidades em troca de impostos, ampliação da nossa capacidade de financiar o estudo em universidades privadas, juntamente com a expansão das universidades públicas e a interiorização dessas nas universidades, são momentos e são passos nesse processo. Mas agora, trata-se também de assegurar que alguns déficits que nós temos sejam resolvidos. Entre a pesquisa que existe dentro dos institutos de pesquisas e das universidades brasileiras, seja muito vinculada à questão da inovação. Nós não podemos mais ter uma visão muito característica dos países de origem ibérica, que dá mais importância não que elas não tenham importância, mas dá mais importância ao... Nós temos de... O Brasil precisa de fazer um imenso esforço para que esse processo se complete dentro dessa dupla característica. Amplia oportunidade, garante mais acesso e melhora a qualidade. Até porque um dos efeitos de levar a classe média 40 milhões de pessoas é que essas 40 milhões de pessoas passam a ser sujeitos, passam a claramente um divisor de água. Todo serviço público era para o que nós chamávamos, né, a população de baixa renda. Todo o serviço
por exemplo, de educação e de saúde privado, era para a população de classe média alta e para as camadas mais ricas. Agora, o que está acontecendo no Brasil é que isso significa que cobrado no sentido de garantir e de assegurar uma qualidade do serviço público que ele jamais teve antes. O Brasil mudou. Quando se mexe com milhões de pessoas, se eleva a renda e se cria oportunidades, essas pessoas também tornam-se críticas, são capazes de reivindicar. E nós, governantes, temos de dar a resposta. Esperamos que as políticas dos governos. Por isso, eu acredito que nós estamos no bom caminho com o programa Ciência Sem Fronteiras. Por que ele é um bom caminho? Porque nós sabemos que as grandes empresas brasileiras, elas são capazes de gerar, através das suas universidades corporativas e dos seus contatos e das suas relações com instituições internacionais, formar seus gerentes, elas são capazes de gerar a tecnologia que lhes interessa. Né? O Brasil tem experiência nessa área, por exemplo, com o CENPES da Petrobras, que é um dos centros que gerou conhecimento para que nós achássemos petróleo a 7.000 metros abaixo da lâmina d'água. No entanto, o que nos interessa com o programa Ciência Sem Fronteira é garantir e assegurar e progressivamente ampliar isto. É a etapa. Outras seguirão. Porque o que nos interessa? Primeiro, é garantir que estudantes tenham acesso às melhores instituições, estudantes de graduação. Mas, além dos estudantes de graduação, professores e doutores que possam utilizar as oportunidades dadas por uma exterior e trocar pesquisadores sêniores e júniores para ter uma relação com o Brasil. Nós achamos que o que caracteriza esse século XXI e esse é o grande esforço que nós vamos fazer, é assegurar que